girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a sua cigana de luz, nosso encontro marcado às quintas-feiras, hoje, 2 de novembro de 2023. E muito feliz de estar aqui honrando o meu compromisso com todos os meus girassóis. Bom, primeiramente, por que, cigana, você não fez um vídeo relacionado ao Dia de Finados? Vamos lá. Cada pessoa, né, tem uma ideia, né, sobre o Dia de Finados. Cada religião prega, né, o seu conhecimento, as suas diretrizes, enfim. Todos sabem que cigana aqui, como todo cigano legítimo, não temos religião. O céu é meu teto, a terra é minha pátria, a liberdade é a minha religião. Nós abraçamos todas as religiões que levam ao Papai do Céu, ponto. E na verdade, a comemoração de Dia de Finados, para quem desconhece, é uma comemoração criada para a Igreja Católica, que muito respeito. E muitas pessoas de várias religiões pegaram para si esse costume, né, de visitar os túmulos, e sendo que na verdade isso é uma forma de demonstrar carinho, que a pessoa mora no nosso coração sempre. Mas quando deixamos o nosso corpo carnal, lembrando que isso aqui é uma vestimenta carnal, nós, né, retornaremos quando acabarmos a nossa missão terrena, rumo ao nosso degrau evolutivo, nós regressaremos inevitavelmente, né, para nossa pátria mãe espiritual. Cada um conforme, né, o seu merecimento e suas ações aqui na Terra. Mas eu sempre falo que a pessoa que partiu, que já foi recolhida pelo plano espiritual, o que ela mais necessita de nós é a oração. O que chega até ela com muita força e o que ajuda na evolução dela e na aceitação da nova condição não carnal são as orações. Então, cada um tem uma forma, né, de demonstrar para essa pessoa que já partiu o quanto ela ama. Então alguns, né, gostam de visitar, né, colocar flores, outros orações. Então devido a isso eu respeito todas as religiões. Tenho aqui comigo pessoas de todas as religiões, sim. Tenho aqui evangélicos, sim. Eu tenho umbandistas, eu tenho católicos, eu tenho messiânicos, eu tenho budistas, enfim, eu tenho pessoas de todas as religiões. Então, em respeito a todas as religiões, não achei interessante eu abordar sobre, né, o dia 2 de Finados. E sim, né, sobre algo que vocês vêm me pedindo há muito tempo, né, sobre as eleições na Argentina, sim, porque dependendo, de forma indireta, digamos, né, eu tô sendo até leve, de forma indireta, quem for eleito vai, né, refletir sobre o Brasil, inevitavelmente, claro, todos sabemos, né? Tudo está interligado. Por mais que um país saia daqui para outro país dali, tudo está interligado, ainda mais nessa era que estamos vivendo. Mas antes, antes eu gostaria de parabenizar Neymar, eu sempre admirei muito Neymar, tá? Muito mesmo porque aqui na Baixada Santista, na cidade de Praia Grande, tem o Instituto Neymar Júnior. Olha que é excelente, muitos diversos jovens carentes são beneficiados pelo Instituto Neymar, que presta um trabalho há muitos anos maravilhoso. Ou seja, ele saiu da cidade, se tornou quem ele é hoje por mérito, até me arrepio, e não esqueceu das raízes, não esqueceu das crianças carentes ali, e realmente criou algo que mudou a vida de centenas de crianças. Então, olha, eu tenho uma admiração tremenda, e eu vou fazer um vídeo sobre o Neymar, puxar a energia dele, trazer previsões para ele, mas posso garantir que, olha, o legado que ele está deixando aí para essas crianças, a benfeitoria que de fato ele merece cada dinheiro que ele ganha, cada bênção que ele ganha na vida dele. E, né, não menos obstante, a fala do Neymar, né, mediante
Vocês estão acompanhando, né? A fala dele, deixa eu ver se eu me lembro. Se noitada não faz jogador, cachaça não faz desgovernante. Não é bem isso, mas vocês entenderam. Neymar, parabéns. Parabéns, você é o máximo. Beijo da cigana. Vamos lá. E a você que nos ajuda como membro deste canal. Cada valor, cada real, cada centavo que entra dos membros, cada centavo que entra dos Pix direcionados ao canal, todos são 100% direcionados à causa animal. Não somente os meus resgatados, e sim de outros abrigos protetores voluntários independentes. Eu sempre falo e eu agradeço de joelhos. Os animais são seres que não possuem voz em sua própria defesa. E os maus tratos são enormes. Infelizmente, ainda o abandono parece que triplicou. Muitas pessoas falecem os seus familiares, né? E ninguém quer saber, né? Aliás, para você que está aí, vai visitar, né, lá no túmulo, levar florzinha, né, para o seu ente querido que deixou um cachorrinho e você jogou na rua, aí, ó, ele não vai aceitar suas flores não, viu? Eu sempre falo que o abandono é uma das maiores covardias que existe, né? Então, você que faz isso, não espere que suas orações sejam atendidas, que você tenha bênçãos na sua vida, que você progrida, que você tenha luz e que você entre em ascensão rumo à quinta dimensão. Cara, não vai mesmo, tá? Porque os animais são muito importantes para Deus. Muito importantes para Deus. É a nossa obrigação zelar pela segurança deles, pela alimentação, pelos cuidados. É nossa obrigação. Então, bom, enfim. Então, a cada um que ajuda a nossa causa, e se muitos hoje encheram a barriguinha graças à sua ajuda, gratidão, e que você receba em triplo, em saúde, em bênçãos e tudo de melhor na tua vida, o bem que fazes aos animais. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau. Bom, vamos lá. O que podemos esperar das eleições, que, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, porque de vez em quando a cigana dá uma viajada aqui na maionese, mas se eu não me engano é dia 19, né, agora, né, de novembro, que teremos o segundo turno, né, e o que podemos esperar? Vamos lá? Então, com a permissão de vocês, lembrando, eu sempre estou aqui de forma totalmente voluntária e imparcial. Eu simplesmente revelo através das cartas o que a esfera de luz superior me permite ver e revelar no momento. Então, vamos lá. Eu estou com 2 baralhos ciganos hoje, o de adivinhação da nossa mãe Santa Sara, e eu estou com aqui um reservinha, se eu precisar, né? E energia confusa. Toda vez que cigana tira, deixa esse aqui de lado. Toda vez que cigana tira sobre política, é uma energia que parece um furacão. É uma energia que, né, todos sabem, eu faço uma prévia antes de começar a filmar, e realmente a energia que tá daquele jeito. Mas vamos lá. Deixa eu me concentrar bem. Vamos lá. Tchau, tchau. Eleições Argentina. Quem poderá ser eleito? Os candidatos são, né, o Milei e o Massa, né? O Massa parece que já está aí na política há muito tempo. O Milei parece que é uma espécie de novidade, né? Vamos ver uma geral e vamos ver o que a espiritualidade nos repassa. Acho que travou, né? Vamos lá. 9 cartas de cada baralho. E para você que ainda não se inscreveu no canal da Cigana, puxa, se inscreva, ative o sininho da notificação e convide as pessoas para conhecerem o canal da Cigana. Cigana de paz, Cigana de amor, Cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E para você que está chegando agora no meu canal e busca uma vidente sensitiva que só trabalha para luz, seja muito bem-vindo, você chegou ao canal certo. Vamos lá, sou pioneira no mundo.
Faço questão de falar em desvendar casos que até hoje ninguém desvendou. Então vamos lá. Deixa aqui eu minha mania de arrumação. Agora vamos com esse. Depois a gente arruma tudo de novo. Vamos lá. Deixa assim. Vamos lá. Uma geral sobre as eleições na Argentina e as probabilidades de quem poderá ganhar e ser eleito agora em 2023 como presidente. Eu tô de olho fechado, nem sei o que caiu aí. O que cair vai ficar. E vai ficar o centro. Vamos lá. Com as probabilidades. Uma já tinha caído, eu coloquei ao centro do jogo. Vamos lá? E eu sempre falo, repito, para você que tem aí o seu vidente de estimação, ou para você que já acreditou em muitas pessoas que não trabalham de forma séria, mediante a espiritualidade, e muitos desses me atacam e me detestam porque eu falo a verdade. Aqui é tudo às claras, aqui ninguém olha ninguém. Não existe você adivinhar futuro. Se você vai me procurar para fazer consulta, eu quero ver sobre o meu futuro, eu vou falar, coleguinha, vai ser difícil. O que nós tiramos são as probabilidades e o melhor caminho a seguir. Por quê? Parte do nosso destino, ele está predeterminado, que são os nossos resgates, as nossas missões, porque em cada vida você tem várias missões. Você não tem uma missão só. Do local que você nasce, ao local que você trabalha, se você contrai ou não matrimônio com uma, duas pessoas. Enfim, tudo fazem parte das missões que você tem, junto ao seu degrau evolutivo. Algumas missões de maior relevância, outras nem tanto, mas tudo são missões. Então, uma parte do seu destino ela vem pré-determinada porque você tem que fazer o seu resgate, certo? A outra parte você escolhe, você é responsável. Através do seu livre-arbítrio, que foi dado por Deus e nem ele interfere. Entenderam? Então, muita gente fala que tudo é macumba na vida da pessoa e na verdade é só a lei do retorno. Compreende? As pessoas gostam de se vitimizar e culpabilizar os outros pelos seus próprios erros e por uma colheita ruim, sendo que ele fez uma plantação péssima. Não tem como plantar espinho e colher flores. E por que eu sempre falo isso? Porque a atitude, as escolhas de cada um podem mudar o futuro de uma nação. Entenderam? E na Argentina, eles têm um sistema eleitoral agora, né? Que a gente não pode falar porque é antidemocrático, né? Mas ele tem eletrônico, mas aí sai o voto e você coloca, é auditável, interessante, né? Ok, a Argentina, o Brasil deveria estar um passo à frente, mas o Brasil não pode falar, né?
Então, eu não vejo aqui, sinceramente, tá? Tendo problemas em relação, de repente, à contagem de votos. Como acontece às vezes, né? Pode acontecer. Não, no Brasil não estou falando isso. Né, gerações? Não estou falando do Brasil. Estou falando, a gente não sabe aí, outros países, Estados Unidos, né? De repente, a contagem não foi legal, ou teve algum, né? Não vejo na Argentina acontecendo isso. Eu não tô sendo irônica, vocês sabem, esse canal é pra gente inteligente, né? Para as pessoas despertarem para a luz e os despertos despertarem cada vez mais, né? Para ascensão rumo à quinta dimensão. É para isso que esse planeta está em transição rumo à regeneração planetária. Então, esse canal são para as pessoas despertar cada vez mais. Mas a gente sabe que a gente vive numa terra, tô falando do Brasil, onde a gente tem que se limitar ao que a gente vai dizer, né? Por várias questões, né? Então, vocês sabem que eu falo entre linhas, eu falo às vezes de uma forma, mas vocês compreendem, né? Eu amo as gerações. Vamos lá. Eu não estou vendo nas eleições agora acontecer uma contagem errada da votação, tá? O que eu vejo é que, infelizmente, e é isso que me dói, porque assim, né? A dama aqui, que veio representada nos opostos aqui no meu jogo, aqui, ó. Aqui nesse baralho e tá aqui nesse baralho. Tá? A dama aqui vem representada as pessoas, a população, a grande maioria. E o que me deixou perplexa aqui, entenda bem, eu puxei energia e eu vou falar baseada como se a eleição fosse hoje. Podem mudar? Lógico que pode mudar. Lógico que pode mudar, as energias mudam. Por quê? Porque você de repente sai de casa, disposto a brigar com aquela pessoa. Mas você sai com tudo. Aí alguma coisa faz você respira, analisa, não haja por impulso. Aliás, eu sempre falo, né? Nunca tome decisões na sua vida baseada em extrema alegria ou raiva, porque você vai tomar a decisão errada. Espere você estar neutro, totalmente equilibrado. Então, você mudou. Você ia lá fazer um escarcéu com a pessoa e de repente você mudou. O seu livre-arbítrio fez você mudar essa energia. Então é possível, ainda mais na era que estamos vivendo, ou se é, mas eu tenho que tirar uma probabilidade maior aqui para o que pode acontecer. E a maioria das pessoas não conseguem. Tem aqui no Brasil a gente parecida, né? Porque a Argentina já foi a Argentina. Agora a Argentina tá num colapso de economia tremendo, né? Não precisa falar, né? Mas essas pessoas ainda continuam pegadas ao passado. A gente está falando das pessoas. Então, por mais que exista uma nova possibilidade, e olha as cartas aqui, conferem isso. Aqui é a casa do buquê, a casa 9. Aqui também a casa 9, confirmando. Olha como as cartas se repetem em ambos os jogos com dois baralhos diferentes. Olha aqui, ó. Tá vendo? O que significa esse buquê em ambos os jogos? Significa a possibilidade de uma nova mudança. Uma mudança, o quê? Trazendo o quê? Muita positividade para o país, para as pessoas, para a economia. Tá claro aqui. No entanto, por mais que boa parte da população já despertou, tá? Vamos guardar essas cartas, porque eu mostro as cartas e explico para vocês. Aliás, tem muita gente, né? Cigana, vai logo com o seu curso. Eu dou curso aqui, todos os vídeos gratuitos. Compra o baralhinho, né? Que você vai aprendendo a jogar com a cigana. Que a cigana mostra aqui. Mas assim, por mais que existam muitas pessoas, tá? Muitas pessoas que despertaram, tá? Olha aqui, ó. A casa 12, a casa 16... a casa 37, são cartas extremamente positivas, tá? Por mais que
digamos que boa parte da população argentina tenha despertado para a verdade, quer de fato uma nova mudança e apostar na melhoria, na salvação, né? Porque aí, para começar a melhorar, tem que salvar primeiro a Argentina, tá? Porque eu tirei sobre as eleições, eu não tirei sobre o futuro da Argentina, eu quero tirar depois dessas eleições, tá? Caso vocês queiram, vocês sabem, quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. Vocês pedem a humilde Cigana Faz, mas eu vou precisar tirar uma geral para o futuro da Argentina, né? Quais as probabilidades, o que nós vemos aqui, eu e a espiritualidade de luz. Mas muitos argentinos, né, querem essa mudança. No entanto, a inocência de muitos ainda prevalece. É o que eu sempre falo. No mundo inteiro, e durante décadas e décadas, pessoas no mundo inteiro tiveram suas mentes escravizadas, distorcidas, com notícias que a mídia ruim, tem a mídia boa e tem a mídia ruim. Eu não generalizo a mídia, não generalizo a televisão, os jornalistas especialmente, tá? Porque existe uma boa parcela de pessoas seríssimas, realmente comprometidas e que querem passar a verdade como ela é. Mas existe um outro lado que é grande, que sempre no mundo distorceu mentes, através das pesquisas, através de propagandas, né? Eu sempre falo isso quase todo vídeo. E muitas pessoas viraram o quê? Uma espécie de zumbis e continuam na inocência. Tá vendo a inocência de uma criança? O que leva o quê? Olha aqui como que tá a Argentina hoje. Casa das nuvens. Bem, é o que eu falei. As pessoas, muita gente na Argentina que já despertou para a luz, para a verdade e saiu, né? Não deixa a sua inteligência ser subestimada. Querem a mudança, porque sabem que a mudança é necessária, primeiramente para salvar a Argentina e depois para melhorar, né? Essas pessoas sim, né? No entanto, tem uma grande parcela que infelizmente ainda tem uma venda nos olhos e acredita no quê? Aqui o homem que representa, né, o candidato da canhota. Vamos falar assim? Aqui o candidato da canhota representado pela... Sou eu que estou falando ou vocês estão vendo nas cartas? Estava do lado dele aqui. É só voltar o vídeo. Volta o vídeo. E aqui uma carta que tem a ver com algo longo, que vem de muito tempo. Então, e alguém que esteja na casa 4 representando. Então, muitas pessoas ainda continuam com as vendas nos olhos e apesar de claramente, nitidamente, o Brasil, ó, porque uma coisa, né? Eu penso tanto na nossa terra, né? No Brasil também, né? Por mais que esse desgoverno, né, haja da forma como age, de forma insana, já falei que os governantes é questão de camisa de força, né? Porque as falas... Aí entra o povo que fala assim, você fala mal. Eu não falo mal, eu falo a verdade, é que as pessoas não gostam muito. As pessoas não. Parte da população que não quer ser desperta, não gosta de escutar a verdade. Quer viver naquele mundo de bobe, sabe? Preso a verdades. Tá ali na cara da pessoa. É como se fosse uma pessoa que tem cirrose. E cirrose não vem só por bebida, tá? Não, tem muita gente que tem. Começa com esteatose hepática que evolui para uma cirrose e a pessoa não bebe. Então ela tem uma predisposição. Mas suponhamos que você tem cirrose hepática. Se você tem cirrose hepática e ela tá piorando, né? Porque começa com uma esteatose, né? Começa com uma gordurinha no fígado grau 1, grau 2, vai para 3. E aí a esteatose hepática vai pra cirrose, aí você sabe.
e você beber cachaça, igual alguém aqui no Brasil, né? Né, Neymar? Eu gostei da sua fala, novamente falando. O que você está pedindo? Você sabe que aquilo é ruim, mas você continua apostando no que é ruim. Você sabe que aquilo vai acabar com você, mas você continua apostando. Você sabe que você inalar coisas ruins faz mal. Enfim, mas você não quer saber. Você está ali preso ao seu apego. E essas pessoas, infelizmente. Então eu vou ser bem clara, tá? Eu gostaria tanto que os argentinos assistissem esse vídeo da cigana. Por quê? Eu vou repetir, tá? As escolhas, através do livre-arbítrio de cada um, pode mudar o futuro de uma nação. E a gente pode ver, sim, a Casa 27 e a Casa 27, que é o quê? Uma boa e nova era para a Argentina, que vem através da Casa do Cavaleiro, trazendo as boas novas. Pessoas agindo com o sentimento, com a emoção e compreendendo que a Argentina pode ser salva. E a cegonha confirmando, trazendo as boas novas. Existe sim uma possibilidade do candidato da direita virar esse jogo. Mas, mediante o que eu vi aqui, como a maioria ainda está presa ao passado, e por mais que a economia da Argentina esteja uma vergonha, ela tem medo do novo, ela tem medo da mudança, e são essas pessoas que podem fazer com que o passado insista. E aí o candidato, né? É massa, né? É massa. Fique como presidente. Eu vou tirar uma rapidinha com 9 cartas, uma leitura rapidinha de verdade com 9 cartas aqui, só para confirmar isso. Ou seja, eu quero dar esperança às pessoas, porque se os argentinos fizerem a escolha certa, a grande maioria, é claro, porque eu não vejo problemas na contagem dos votos acontecendo erros, sabe? Como em alguns países. Não, Brasil não. O Brasil tem uma forma de contagem de votos, de eleição transparente. A gente não tem o que falar sobre isso, né, gerações? Então, mas na Argentina, né, não vejo, né, acontecendo isso. Aí é o povo mesmo, tá? Como existe essa possibilidade dele virar esse jogo, eu fico feliz pelos argentinos. Por isso que eu falei que depois das eleições, caso vocês queiram, eu vou tirar uma geral sobre a Argentina. Agora, o que me entristeceu nesse jogo, e vou ser bem clara com o meu jogo, tá? Vou ser bem clara. Vocês viram as cartas positivas que eu tirei agora. Não prestou atenção? Volta o vídeo. Tá? Se Milei for eleito, a Argentina vai ficar legal. Vai começar sendo salva e depois por uma leve melhoria aos poucos, mas vai ficar legal. Mas a possibilidade que eu vi aqui do Massa ganhar é enorme. Então, vamos tirar só mais 9 cartas para o vídeo não ficar enorme, extenso. Muitas pessoas que assistem meus vídeos enxergam os meus mentores, enxergam luz à minha volta, enxergam a minha áurea. Vocês sentiram agora, vocês viram agora o que passou atrás de mim? Eu vou abrir o jogo, né? Eu sempre falo, você que tem maldade no coração e quer prejudicar uma pessoa de bem, você toma cuidado. Sabe por quê? Porque
essa pessoa que você quer derrubar, quer prejudicar de alguma forma, tá de pé porque você não tem noção da força daquilo que mantém ela de pé. Então, antes de você pensar em fazer mal para uma pessoa, pensa bem, porque ela está rodeada de proteção e a lei do retorno é implacável. Absolutamente ninguém escapa da lei do retorno. Pensa bem. Tudo que vai e volta. Às vezes você fala, aquela pessoa agiu de má fé comigo, e no passado você não agiu primeiro de má fé com ela, com intenção de má fé, aí a pessoa não, a vida, né, traz de volta algo para você. A pessoa boa, que tem bons princípios, bons valores, boas atitudes, ela tem proteção. Cuidado. Quem protege pessoas assim não dorme. Tá bom? Tô falando né, vocês voltarem ao vídeo antes quando eu senti a presença, é a minha proteção que tá aqui. Eu sempre falo que Papai do Céu manda os instrumentos dele, que são os nossos protetores, e ele não me segura na mão, não. Ele me carrega no colo. E pessoas como eu, como vocês, gerações, também são carregadas no colo. Vamos lá. Por favor, numa tiragem de 9 cartas, sobre o nível de confirmação. Miley ou massa? Outra, tá? Eu tô devendo, gerações, se eu não me engano, uma tiragem sobre o Trump, se ele volta ou não volta, né? Coloca aí nos comentários, vamos lá. E, gerações, é o que eu sempre falo, lá também tem pesquisa, né? Ah, sim, isso eu vou falar. Quando eu falei, né, no começo do vídeo, que as pessoas ainda estão presas, tem a ver também, né? Isso vai acontecer muito como aconteceu aqui. A mídia errada, a mídia torta. E essas pesquisas mentirosas vai usar de todos os artifícios possíveis para fazer com que o candidato da direita seja visto como algo irrelevante para o país, como alguém prejudicial, como alguém que tem sem princípios, sem valores, que não pensa nas pessoas humildes, xenofóbico. Mas aconteceu isso parecido, né, no país. Que país mesmo, gerações, que aconteceu? Enfim, eles vão fazer da mesma forma. Sabe por quê? Porque funciona! Com as pessoas que ainda não despertaram, esse tipo, né, funciona! Quanta gente ainda acredita que compra na margarina X o seu coração, mesmo cheio de válvula, que já teve lá uns 2 infartos, vai bater mais forte e seguro. É isso. Então, as pesquisas estão ainda levando mais para o buraco essas pessoas. Aí elas tentam despertar com outras que já despertaram, mas continuam presas ao passado. Então, assim, entendam bem, tá? A Argentina, povo argentino, está com a faca e o queijo na mão para ter uma mudança significativa. Agir com sentimento e emoção, a casa da carta novamente, a casa dos livros, uma nova era, tá? Até para melhoria, o quê? Casa do Cavaleiro novamente. Olha como o jogo se confirma, tá? Casa do Cavaleiro, casa do Cardume. Ou seja, o povo da Argentina está com a faca e o queijo na mão para ver a economia do país
voltar um dia, depois de muita luta, hein? Mas ter a oportunidade de ver, a Casa do Cardume é a melhor que tem para dinheiro, para finanças, de ver o país dar aquela virada novamente positiva, com esperança. Porém, eu insisto, tá? Ai, como é triste falar isso. Aqui os caminhos, que é o que as pessoas, a maioria, está querendo seguir. Aqui é a casa 14, Raposa. Aqui é a casa da criança, a infantilidade, a inocência. E a casa 19. Ou seja, a possibilidade de Milei ganhar só por um milagre. Por quê? As pessoas que querem manter a massa, né, para não falar besteira, massa, manter o massa ali, elas vão investir pesado em pesquisas erradas, elas vão investir pesado contra o candidato. E eu não tirei nem com energia de um nem com energia do outro, assim com a energia do país. Mas pelo meu jogo aqui, eu sinto pelas pessoas que já despertaram e querem que a Argentina volte a ter aquela economia maravilhosa. Infelizmente, elas podem ser afetadas pela escolha, é o que eu falo. Você pode mudar o destino de um país inteiro. E eu vou dizer mais. Se a Argentina não aproveitar e despertar, o milagre acontecer, e a maioria despertar e eleger, aqui veio como cavaleiro, que é a mudança, vou dizer, a situação da Argentina talvez possa ficar um dia pior que da Venezuela. E infelizmente, as probabilidades do Massa ganhar são enormes. Se fosse hoje, mediante a energia que eu estou, se fosse hoje, infelizmente o Massa ganhava. Muita coisa pode mudar até dia 19, pode. De repente, o povo da Argentina, né, que ainda não despertou, assista esse vídeo da Cigana de Luz e maratona os mais de 500 vídeos que a Cigana tem e veja os meus acertos, veja o quanto de bem eu tenho feito pelas pessoas. Eu não. Eles lá em cima me usam como instrumento. E despertem e vira esse jogo. Aí eu vou falar, errei não. Né? Quero errar. Tem muitas previsões que eu quero errar. Eu errar, porque a espiritualidade de luz nunca se engana, tá? Nunca se engana. Eu que às vezes posso errar na forma de interpretação, mas eu ficaria muito feliz pelo povo de bem, pelo povo desperto. Mas se não houver uma mudança aí, e essas pessoas, a maioria, infelizmente, continuarem nessa linha de raciocínio, continuarem inocentes, infelizmente, a Argentina vai ter como presidente um cara que vai afundar o país de vez. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece do seu curtir, do seu comentário, de compartilhar esse vídeo e especialmente de deixar nos comentários sugestão para os vídeos, né? Para o vídeo agora de domingo, tá bom? E deixa eu dar um recadinho rápido. Muitas pessoas nos procuram pelo WhatsApp, que está descrito aqui na foto de capa, para diversas coisas. Entendam bem, gerações, eu tenho um assistente e vou dizer, ele está cada vez mais magro, tadinho do Igor, porque ele não está dando conta e eu não tenho condições, né, de contratar mais pessoas. Então o que acontece? Ainda mais pessoas de confiança. Hoje em dia, como é difícil a gente ter alguém de confiança, que é sincero, né? Uma pessoa que realmente tá ali junto com você, que quer você crescendo, né? É muito difícil. Então, quando você encontra, você tem que abraçar, né? E dar valor. E a mesma coisa quando a pessoa encontra um patrão, uma patroa boa, de coração, que faz as coisas com carinho, né? Trata você com carinho. Hoje em dia é raridade isso, né? Desde que o mundo é mundo. Mas enfim, o Igor é sozinho, vocês entendem? Aí as pessoas entram lá no contato do WhatsApp pra dar palpite, pra mandar música, pra mandar foto, pra mandar sugestão pra vídeo, Não. Tem o e-mail da Cigana. Clica aqui, o Igor não vai responder essas pessoas. Eu falei pra ele,
não vai responder. A gente não põe mensagem, só tem a mensagem automática que aparece quando a pessoa entra em contato. O resto não é automático, você está falando com um humano. E ele está deixando de marcar consultas, de conseguir agendar mandalas, por conta das pessoas. É muita gente. São mais de 500 mensagens por dia. A maioria de pessoas que querem... Não, quer falar com você. Eu também comecei, eu pego no celular. Eu não vou ver sua mensagem, eu não vou escutar seu áudio. Quer marcar consulta? Manda mensagem escrita, por favor. Quer falar alguma coisa, mandar sugestão para vídeo, elogio, o que você quiser, você pode clicar aqui na descrição deste vídeo. Tem o e-mail da Cigana, tem caixa postal da Cigana para você mandar cartinha, tá bom? Por favor, respeite o trabalho da Cigana. Igor não vai escutar áudio, Igor não vai atender ligação, e eu menos ainda, que eu não tenho tempo para isso. Eu pego no celular na hora de dar consulta. Tá bom? Então é isso, meus gerações. Por favor, respeitem. E assim, quando a gente respeita o próximo, a nossa vida flui. Quando a gente deseja o bem, a nossa vida flui. É assim, né? É assim. A vida é uma roda, a roda gira, um dia está por baixo e no outro você está por cima. Então é isso, tá bom? Pensem nisso. Comecem a elevar a energia de vocês com as ações corretas. Tá bom? Se você não respeita o teu próximo, aí como é que você vai elevar a tua energia, não é? Tudo está interligado. Bom, eu deixo a todos vocês, meus gerações, a minha bênção cigana. A proteção da nossa Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela, e nosso Papai do Céu, nosso Criador Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus, estejam no coração, nas atitudes, na vida, na casa de cada um de vocês. Até domingo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Amo vocês, meus gerações. Fiquem na luz, que haja luz! Gratidão, gratidão. Tchau!